Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 7 de julho. Passada a surpresa pelo nome de David Ancelotti, agora a gente começa a olhar para outras questões que serão importantíssimas para o sucesso do profissional. Independente dele não ter a experiência como treinador, no meu ponto de vista, a gente precisa agora apoiar, porque afinal de contas, ele indo bem, todo mundo fica feliz. Mas o que é necessário para que o David Ancelotti consiga implementar seu estilo, sua ideia e quais seriam essas ideias? É exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, peço por gentileza, deixe o seu like de saída, isso é muito importante porque o YouTube funciona assim. Além disso, quando você deixar o like, se aparecer o botão hypar, clica nele também porque isso ajuda na evolução, no desenvolvimento do trabalho, mais torcedores passam a conhecer. Se não for inscrito, já sabe, inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades publicadas por aqui, sempre muito bem atualizado a respeito do Glorioso, e ainda vai nos ajudar a alcançar a marca dos 61 mil inscritos. Estamos já olhando para os 70 mil. Degrau a degrau chegaremos lá, tenho certeza disso. Lembrando, claro, que na hora do almoço estarei aqui por volta de 1h05 da tarde para a gente poder trocar aquela ideia ao vivo. Fechou? Você, claro, é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente. David Ancelotti, mais de 10 anos trabalhando com seu pai, Carlo Ancelotti, começou como auxiliar de preparação física, depois virou auxiliar técnico, passou pelo Napoli, Real Madrid, Bayern de Munique, enfim, já vivenciou muita coisa, mas não como técnico principal. E claro, não é segredo para ninguém, uma coisa é você ser auxiliar, outra é você ser o comandante do barco. É você que dita as regras, você que toma as decisões finais. Não virá sozinho, é bem verdade, vai ter ali o seu especialista em jogada ofensiva, jogada defensiva, bola parada, vai ter também o seu preparador físico, o que a gente sabe é bem importante, mas não terá tempo. Essa é uma questão extremamente importante. A respeito das ideias do treinador, quero trazer aqui declaração que ele deu numa entrevista recente dizendo o seguinte, abre aspas, meu pai me ensinou a ser flexível, a me adaptar, a ter ideias e maneiras diferentes de vencer. É importante para um time saber administrar as diferentes fases do jogo. Dito isso, cada um tem suas preferências. E eu prefiro um estilo de futebol um pouco mais vertical, mais ousado. Mas se eu tivesse que resumir minha ideia de futebol, diria que o importante é saber fazer muitas coisas em um nível muito alto. O time em melhor forma atualmente é o PSG, e eles sabem fazer muitas coisas, manter a bola, ser vertical, pressionar alto, defender dentro da área. Se você olhar para o desempenho deles contra o Liverpool nas oitavas de final da Champions League, eles mostraram grande habilidade defendendo em um bloco baixo. No futebol de hoje, você tem que saber fazer tudo. O que eu priorizo é que meus jogadores saibam fazer tudo e administrem da melhor maneira possível, de acordo com as suas características. E claro, falando sobre características, pegando essa ideia, eventualmente, do Botafogo realmente desempenhando o futebol mais vertical, mais ousado, que é aquela linha de jogo que a gente quer ver no Botafogo, diga-se, eu pelo menos tenho essa preferência. Quando eu olho para o Botafogo de 2024, um time que recuperava essa posse da bola e rapidamente em direção à grande área do adversário, me agrada bastante. Se o David Ancelotti conseguir fazer isso, vai ser maravilhoso. Mas ele menciona aqui uma questão importantíssima, de acordo com as características dos jogadores. E o Botafogo, a gente sabe, vai precisar se mexer. Textor vai ter que coçar o bolso para a gente poder reforçar o nosso elenco, elevando a qualidade, especialmente com jogadores de força e velocidade e, claro, de preferência também com muita habilidade. O Luiz Henrique, nessa hora, logo nos vem à mente, né? Jogador com essa característica, porque isso está em falta no Botafogo. Então, o Textor, que está ousando na escolha do treinador, precisa também fornecer as peças necessárias para que o estilo do David Ancelotti possa ser implementado.
Sem tempo para trabalhar é verdade. O calendário do Glorioso, por exemplo, tem a seguinte configuração nesse mês de julho. Dia 12, contra o Vasco, mas agora o David Ancelotti ainda não está por aqui. Nos próximos dias, ele é aguardado no Rio de Janeiro. Acredito que contra o Vasco ele já esteja por aqui, né, na região. Não sei se ele vai estar lá em Brasília para acompanhar o confronto, mas já vai estar na área e o Textor também virá ao Brasil para poder apresentar o seu novo treinador. Então a gente vai ter esse jogo contra o Vasco. Na sequência, dia 16, você tem o jogo contra o Vitória no estádio Newton Santos. Isso significa dizer que o David Ancelotti vai ter aí umas 3 sessões de treinamento, 2 ali onde você pode tirar um pouquinho mais dos atletas. Praticamente nada, na verdade. Depois você tem no dia 20 o Sport fora de casa, poucas sessões de treinamento também. Aí você tem um período um pouquinho maior, com 5 dias aí para você poder trabalhar. O primeiro deles para você fazer a recuperação dos atletas e depois você tem ali mais uns 2, 3 dias para poder passar alguma coisa no campo, né? Trabalhando com os atletas no campo e não apenas mostrando vídeos, o que acertou, o que errou, aquilo tudo que a gente sabe que acaba acontecendo. No dia 29, começa a eliminatória da Copa do Brasil. Pois é, já no fim desse mês a gente começa a decidir a nossa vida na competição nacional em uma das Copas que a gente ainda está disputando e a gente espera, claro, que o Botafogo possa fazer um excelente papel. Que no fim de agosto, quando a gente tiver jogado a eliminatória da Copa do Brasil e a eliminatória da Copa Libertadores, que a gente possa chegar aqui e falar: estamos vivos em todas as frentes. Não vai ser fácil, sem tempo para trabalhar fica bem mais complicado, mas o cenário é esse e não tem como ficar reclamando. O David Ancelotti, seus auxiliares e seu preparador físico vão ter que se virar para poder fazer a equipe do Botafogo chegar num nível bacana. O mais importante aqui, Fogão, no meu entendimento, não é a questão do conhecimento do treinador, porque isso ele tem. Pô, bebeu da fonte de um dos melhores técnicos da história do futebol durante mais de 10 anos. E claro, eventualmente, vai poder trocar uma ideia com o seu coroa, né? Uma conversa ali de almoço de família, os dois ali juntos, falar um pouquinho sobre o Botafogo, mas não espere que o Carlo Ancelotti vire consultor dele no Botafogo. Uma coisa é uma conversa informal, outra coisa é você esperar que teremos o auxílio luxuoso constantemente de Carlo Ancelotti. Isso realmente não dá para esperar, até porque o David Ancelotti ele quer deixar a sua marca, a sua impressão digital e, vamos combinar, não faria o menor sentido você contratar um treinador que não tem convicção naquilo que vai fazer. Seria realmente muito esquisito e a chance de dar errado seria gigantesca, né? Sobre possibilidade de dar certo e dar errado, inclusive, nesse momento não tem o que a gente falar. Nesse momento é um grande ponto de interrogação. A gente até tem ali declarações do David Ancelotti, conforme trouxe aqui um destaque de como ele pensa futebol, de como ele pretende, de repente, armar as suas equipes, mas a gente vai ter que ver na prática como as coisas vão acontecer. Porque o futebol, minha gente, parece simples, mas tem um alto nível de complexidade. Você transformar um grupo de jogadores num coletivo muito forte, com movimentos muito bem coordenados, não é fácil. Especialmente quando você não tem esse tempo para poder trabalhar, passar suas ideias. Então o David Ancelotti e sua comissão técnica vão precisar se adaptar muito rapidamente ao cenário, ao contexto que a gente vai ter aqui no Botafogo. E precisando dar uma resposta também muito rápida. O Botafogo precisa classificar na Copa do Brasil, precisa classificar na Copa Libertadores. Eu já dei o exemplo aqui no canal do Roger Machado no ano passado com o Internacional. O Inter estava ali meio vacilante, trocou o comando técnico, o produto inicial da troca de treinador foi a eliminação na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, mas depois, com mais tempo, ele conseguiu dar uma resposta muito boa no Campeonato Brasileiro. Chegou aí no fim da temporada com a galera dizendo que se o Roger Machado tivesse chegado mais cedo, de repente o Internacional poderia de fato brigar pelo título brasileiro, porque a arrancada do Colorado realmente foi impressionante. Agora, ninguém quer o Botafogo fora de Copa do Brasil e Copa Libertadores para o treinador ter mais tempo para treinar, não é verdade? Então vai ter que se virar com o tempo que tem.
É pouco, é escasso, não dá para você ficar tirando muito dos atletas ali fisicamente falando, porque o intervalo de uma partida para outra é muito curto, mas essa é a realidade e a realidade se impõe, o treinador e sua comissão técnica que se adaptem a essa realidade. Não dá para ficar chiando. Certamente ele já sabe que o bicho vai pegar e, claro, a pressão vai ser muito grande, a expectativa também vai ser muito grande, o risco é muito alto, mas a gente espera que o retorno também possa ser. Não é verdade? Risco alto, chance de conquistar grandes títulos. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. A minha torcida, claro, vai ser para que tudo aconteça da melhor forma possível, conforme a gente sempre faz aqui com todos os profissionais que passam pelo Botafogo. Então não adianta, nesse momento, Fogão, ficar reclamando. A decisão está aí. Agora é uma questão da gente torcer para as coisas acontecerem. É ou não é verdade? Bom, era isso que eu queria conversar com vocês aqui. Espero você aqui na hora do almoço para a gente poder trocar aquela ideia sobre o Botafogo, sobre o treinador e, claro, a expectativa por reforços, porque sim, precisamos melhorar a qualidade daquilo que está disponível no nosso elenco. Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!